Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao canal do Ateliê Ninja Fé. É com muita alegria que eu recebo vocês aqui no meu espaço. Tá vendo esse monte de boneca? Mas, além de bonecas, a gente também faz umas outras coisinhas, né? Panos de copo, um pouquinho de costura criativa e por aí vai. Deixa eu me apresentar primeiro, eu sou Luciana, sou de Marília, interior de São Paulo, e seja muito bem-vinda aqui no canal. E como a gente está numa semana que fala que bonequeira não faz pano de copa, então a gente vai encerrar a semana, que vai terminar, que para nós vai terminar amanhã com o último pano de prato, que é o pano de prato com entremeio. Hoje a gente vai fazer um que vai ter essa faixa linda, esse barrado lindo da coleção Casa Aconchegante do Ateliê Coração de Pano. Olha que lindo, gente. Eles lançaram isso daqui na Mega Artesanal desse ano. Maravilhoso. Eu recebi antes, né? Então, fica a dica. Fica esperto nas publicações deles. Então, o que nós vamos precisar? Do barrado, que a gente já tem, qualquer barrado que você tiver, pode ser de tecido corrido também, tá? A gente vai precisar dessa faixa aqui, que tem a medida na primeira aula do canal, que ela é 5 por 52. Vocês dobrem ao meio, passem, aí vocês vão vincar e vão costurar, ó, tá vendo? Reta em cima do nosso barrado, que seria o quê? Um acabamento, tá? Que nem se fosse um viés. Aí nós vamos ter uma faixa também, só que essa já é de 6. Gente, desculpa, mas tá querendo me dar soluço. Mas ela vai em cima, é o acabamento de cima do nosso pano de copa. Não adianta nada a gente fazer um pano de copa lindo, maravilhoso, e em cima tá feio. Então, a gente vai... A minha gata deu uma unhada aqui no meu dedo. Então, a gente vai colocar uma coisinha lá bem diferente. Na primeira aula do canal, do vídeo, da série de segunda-feira, tem tudo certinho. Aí, a gente vai colocar uma alça, que também tá lá na primeira aula, né, com as medidas, tudo certinho, pra gente poder, ó, fazer isso aqui. Ela não vai ficar nessa grossura, claro, né? Ela vai ficar que nem se fosse um viés falso, aquele falso viés que a gente dobra e dobra, da costura criativa, que ela vai ficar assim, ó. E aí a gente vai embutir lá. Ó, a de lá, ela tá um pouquinho maior, tá? Então, eu vou mandar todas as medidas na descrição desse vídeo. Só que a gente vai precisar de uma coisa diferente. Nós vamos precisar de uma faixa larga de 70 ou 90, se você quiser mais babado, por 20. Nós vamos dobrar ao meio, certo? A gente dobra ao meio, essa daqui já tá até costurada, ó. E nós vamos costurar, vamos passar, deixar bem bonitinha tudo, e vamos fazer uma costura reta nas laterais, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, o que eu vou fazer com vocês hoje aqui nessa aula? Essa aula, se Deus quiser, ela vai ser rápida. Eu tento, mas eu não consigo. Eu vou franzir isso daqui com 2 costuras, que nem eu fosse franzir um vestido de boneca, a saia do vestido da boneca. Faço 2 costuras, né, para poder ficar bem bonito o nosso franzido, pra gente colocar no nosso pano de copa. E vocês sabem que eu corto a parte de baixo, eu tiro aquela parte um pouco mais grosseira do pano de copa, né, que eu acho que ele fica mais bonito. Então, ó, esse daqui é o pano de cofra, o Santa Margarida, né, SM, deixa eu ver, 08,
SM08. É ótimo esse pano de copa, tá? Isso daí vocês acham, para quem é de Marília, tem lá na Belinha Tecidos. Eles têm esse pano de copa, além de muitos outros lá, que aí vocês escolham lá o que vocês quiserem, tá bom? Depois eu quero que vocês me deixem aí nos comentários se vocês querem que a gente comece a fazer barrados de panos de copa pro Natal. Mas Luciano já tá pensando em Natal em julho? Eu falei, claro, a artesã pensa lá na frente, não pensa para trás. A gente pensa lá na frente, não o agora. A gente pensa lá em dezembro. Minha cabeça não tá lá em dezembro. Em dezembro eu já sei os projetos que eu vou fazendo durante esse segundo semestre. Minha cabeça já tá lá do outro lado, lá em 2027. Tá bom, gente? Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou passar minhas 2 costuras no maior ponto da minha máquina. Vou passar uma bem rente aqui, bem certinha, bonitinha. Distribuir esse babado, que aí eu vou voltar aqui com vocês. Quem for usar a linha de poliamida é só na linha de cima, na linha do carretel ou do cone, só na linha de cima. Pelo amor de Deus, não me coloque na linha da bobina, tá? Pode ser usada tanto na máquina industrial quanto na doméstica, a linha de poliamida. Ela facilita mais porque ela é mais difícil de arrebentar. Aí você vai puxar o franzido pela linha de cima, no caso da linha de poliamida. Se você for usar a linha de costura normal, aí você vai puxar a linha de bobina, tá bom? No maior ponto da máquina, que é o 5, geralmente é o 5, e vamos fazer o franzido. Combinado? Olha, então eu passei as 2 costuras, certo? Então, eu vou começar a franzir, eu vou pegar a linha de baixo, a linha da bobina. Eu tô franzindo na linha comum, viu, gente? Então, ó, é só isso. Eu vou franzir até o tamanho desse pano de copa. Cadê aqui? Até o tamanho dele, tá? Para deixar o babadinho, aí a gente vai distribuir bem e aí eu volto com vocês. Combinado? Olha, eu já franzi, já distribuí, então eu vou reservar ele aqui, certo? Deixa eu tirar isso daqui. Aí eu vou pegar o avesso do meu pano de copa, ele tá no avesso, certo? Deixa eu tirar isso daqui que eu tinha feito, tinha dado errado. Então, aqui, ó, eu tô no avesso, aí eu vou pegar o meu babadinho e vou colocar ele aqui. Bem aqui, rente à costura, ó. Bem aqui perto, ó, da margem, né, do pano de copa. Aí, eu vou alfinetando tudo e vou passar uma costura aqui em cima na largura de um pezinho de máquina, tá? Pra fixar o babadinho aqui, ó. Aí, eu vou pôr todo ele aqui. Certo? Bem assim, ó. Acerta bem as pontas, né? As laterais. Já coloca o alfinete. Deixa eu ir lá pegar o alfinete. Aqui. A gente coloca primeiro, ó. Eu sempre coloco o alfinete na ponta. E eu coloco o alfinete assim, ó, em pé. Por quê? Porque a hora que a máquina bater no alfinete, não vai correr o risco de quebrar minha agulha. Então, eu pego e faço isso, vou acertando mais ainda o babadinho para ficar bonito, tiro essas linhas, que vocês sabem que isso daqui me dá uma aflição, que é uma coisa impressionante. E vou acertando cada vez mais o babado, ó. Ponho um alfinete aqui para segurar.
aqui também. E a hora que vocês forem costurar, vocês não esqueçam de diminuir o ponto da máquina, hein, gente? Pelo amor de Deus. Que já aconteceu comigo e aí eu tive que fazer tudo de novo. Ó, aqui, ó. Não tenho medo de alfinetar, alfineta. Não precisa, ó. E aqui eu vou acertando o meu babadinho aqui, ó. Quem quiser mais embabadado, aí deixa 90, tá? De comprimento, ao invés de 70. Tá, aqui já tá, ó. Aqui eu acerto mais, ó. E faço aqui. Ah, e outra coisa que eu quero pedir para vocês deixarem aí também nos comentários que eu vou ler. Vocês querem que eu faça uma Tilda de Natal? Hein? O que vocês acham? Com tecidos natalinos? Fazer uma Tilda de Natal? Faz tempo que eu não faço Tilda, hein? Ó, então eu alfinetei tudo e vou lá na máquina e vou passar uma costura reta para prender esse babado aqui. Combinado? É só isso. Ó, coloquei o babado do lado do avesso, aí eu vou tirar os alfinetes, ficou tudo certinho, bonitinho, e aí o que que eu vou fazer? Com o desmanchador, eu vou tirar essas linhas do franzido, igual a gente faz com as bonecas de pano, viu, gente? Igual a gente faz com o vestidinho, e que nem eu falei. Ah, quer um babado mais embabadado, mais, né? O mais babado faz com 90 de comprimento, tá? Aqui eu fiz só com 70. E aí eu costurei em cima, como o meu pezinho é industrial, né? Ele é mais fino do que o pé de máquina, ó, do que o pé da doméstica, né? Então, se você tem a doméstica, costura, na hora que você for para fixar o babadinho, costura ele no meio pezinho, para aí ficar mais fácil para tirar essas linhas aqui. E já tira antes de pôr a nossa faixa, viu, gente? Fica mais fácil. E vai tirando. Certo? Então, aí, ó, eu vou tirar todo o franzido. Aí, eu já volto aqui com vocês pra gente colocar a aplicação da faixa, tá? Aqui em cima, ó, eu já pus o acabamento, a minha alcinha, ó. Isso daqui facilita bastante o acabamento, que é esse acabamento aqui, vocês têm na primeira aula do vídeo lá, tá? Do canal. Não tem mistério nenhum. É super fácil. Vocês não vão pegar e me fazer que nem eu falo, fazer um trabalho desse lindo e não colocar acabamento, né, gente? Tem a dó, né? Não tem nem cabimento. Aí não valoriza o seu trabalho, a sua arte, tá? Então, eu vou tirar toda essa linha, limpar tudo certinho, bonitinho. Tirar todas essas linhas, ó. Só puxar aqui que ela já até sai, ó. Já saiu.
outra coisa que eu ia falar para vocês, se o seu tecido de babado tiver desenho, o desenho é para cima, viu, gente? Por exemplo, aqui, tem um desenho. O meu não tem porque ele é xadrezinho e ele é mais neutro, né? Então, se tivesse um desenho. Então, como que eu vou fazer? O meu babado tem desenho. E aí, o que eu faço? Simples. Você vai pegar, vai colocar o seu desenho, ó, para sua direção, tá? Por exemplo, aqui tem um monte de Papai Noel ou de carneirinho, o que for. Aí, você vai colocar o desenho, por exemplo, essa faixa aqui, certo? Ó, a faixa. Então, eu vou colocar ela aqui, assim, ó, pra mim. Porque a hora que eu virar, o desenho vai estar lá do outro lado, tá? Deixa eu ver se eu já tirei tudo, já. Aí, nem precisou parar o vídeo. Isso. Aí. Então, já tirei, ó. Então, tá aqui, ó, todo limpinho. Corto essas linhas, que vocês sabem que isso me dá um estado de choque, né? Aí, eu dou uma sacudidela pra sair as linhas e tá aqui, ó. Ele continua do avesso, certo? Aí, eu puxo o meu babado pra cá e vai vir tá certo, ele tá do meu avesso, tava olhando do outro lado. Ele tá do avesso ainda. Eu vou pegar a minha faixa, né? E eu vou prender a minha faixa aqui, ó. Aquele jeito que a gente faz. Distribui tudo certinho, bonitinho. Só que aqui tem um pulo do gato. Gente, isso aqui é tecido digital, por isso que eles desfiam assim bastante, viu? Pronto. Vocês vão começar a costurar, ó, mais ou menos, não tem esse acabamento aqui do pano de prato? Vocês vão costurar depois do acabamento. Então, vocês vão costurar a partir daqui. Então, vocês vão costurar daqui, ó. Certinho. Aí, já vai pondo aqui os alfinetes. Puxa. Ai, mas o seu tecido tá dobrado. Tá dobrado porque eu tive que desmanchar. Por isso que atrasou essa aula, eu tive que desmanchar para fazer outro. Ó, e aqui, ó, tá o acabamento do meu babado, né? Então, eu jogo o meu babado aqui pra lateral, ó, que ele vai ficar aqui. Posso pôr até um alfinete ou um daqueles clipes, né, que tem do patchwork. Não tem problema, deixa ele aqui. E vou colocar a minha faixa. Então, eu pego, acerto bem a minha faixa aqui, ó. E eu vou costurar a minha faixa, ó, depois desse acabamento do pano de prato. Então, vai ser... Deixa eu ver onde tá o acabamento final. Aqui, a partir daqui. Então, ó, recapitulando. Eu vou costurar a faixa, o barrado, depois do acabamento do pano de prato, dessa bainha do pano de prato. Acerto bem o meu babadinho aqui, ó, põe até um alfinete para ele ficar preso. Prendeu. Então, eu vou começar a costurar, ó, desse alfinete, vou vir até esse alfinete. E vou prender a minha faixa, ó. Certo? Vou prender a minha faixa aqui, ó.
aqui. Vou prender ela aqui para depois eu virar. Então, eu só vou na máquina e vou costurar. Deixa eu jogar a câmera um pouco para trás, ó. Desse alfinete, que é onde começa, onde termina a bainha, ó, até esse alfinete. Vou fazer uma costura reta aqui. Combinado? Ó, costurei, certo? Olha como ele já tá ficando lindo. Olha que lindo isso, gente. Eu adorei essa combinação. Aí, aqui, ó. Ah, mas tem isso aqui aberto. É, agora vem o negócio. Vocês vão pegar, ó, e vão abraçar aqui, ó. Igual a gente faz quando a gente vai colocar o barrado normalmente sem o babadinho, né? Então, com o babado, eu comecei no final da bainha, cortei, costurei. Agora, eu vou fazer o acabamento aqui, ó, certo? Então, aí eu vou fazer aquele lance de abraçar o pano de prato, para ele ficar certinho. Alfineto e vou costurar só esse pedacinho. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado, ó. Ficou isso aqui, né? Então, o que que eu faço? Eu abraço o meu pano de prato com todo carinho e amor, ó. E vou para a máquina e vou costurar esse restinho aqui. Aí vocês vão ver como que ele ficou. Entenderam o que eu falei? Primeiro eu costurei. Eu coloquei a meu barrado. Aí eu costurei do final da bainha até o final da outra bainha. Vai ficar essas duas pontas, ó, essa ponta e essa daqui abertas. E aí só depois que eu venho para dar o acabamento final aqui, ó, para eu poder fazer o acabamento final. E venho aqui, certo? E vou passar uma costura só nesse pedacinho que falta aqui. Combinado? Gente, olha isso. Olha que coisa mais linda. E aí, o que eu vou fazer? Vou tirar o alfinete aqui do babadinho, ó, que eu tinha prendido, só por segurança. Eu tiro. Aí, eu puxo e faço isso aqui. Aí, eu acerto o pano de prato. Olha isso, gente. Olha aqui, ó. Não sobra absolutamente nada. Nada, ó. Tá vendo? Aí, aqui eu vou subir. Deixa eu só cortar um pouco aqui, que tá grande. Aqui eu vou tirar os fios, que isso vocês já sabem, e fazer a barra que a gente sempre faz, o acabamento, ó, lateral. Limpo tudo, deixo tudo limpinho, ó. Fazer o acabamento lateral. E aqui atrás, ó que bonito. Vocês passem, viu, gente? Não fica passando o dedo na língua, que é chato. Ó, olha isso, perfeito. Aí, aqui eu faço aquele negócio de virar, né, a barrinha para não aparecer, ó. Virar o cantinho. Vou acertando, ó, deixando bem certinho. Subo bem. O babadinho tá aqui embaixo, ó. Aí, aqui eu vou dobrar, né? Que vai fazer aquela dobra, que é a finalização do pano de prato, ó. Quem quiser pôr renda aqui no meio, põe. Quiser pôr ceninha, põe. Faz do jeito que vocês quiserem. Aqui eu faço aquele triângulo para esse tecido não ficar subindo, né? Ó, dou aquele acabamentinho com o triângulo, ó, que aí faz a pontinha certinha. Aí já aproveito, já alfineto, porque essa pontinha dá nada para querer sair.
porque esse alfinetinho, ele é fininho, então ele não pega. Aí, pegou, tá? E vou passar a nossa costurinha aqui, ó. Deixa eu alfinetar aqui também. E passo a costura aqui. Começo aqui, ó, ou começo aqui, venho, acerto tudo isso, ó, pra cima, pra deixar bem bonito. Ó. Põe um alfinete aqui só pra segurar, pra ele não correr. Aí, que bonito que ele ficou, tá vendo? E aqui, do outro lado, a mesma coisa, ó. Eu faço a barra pra dentro, né? E faço... Deixa eu pôr um outro alfinete aqui. Ó. Aí eu faço a barrinha aqui, ó. Vejo se tá certinho, tá? Aí aqui aquele triângulo, né? Aquela dobradinha aqui pra dentro. Só uma vincada aqui. Só para esse tecido ele não ficar... Que ele não subir, porque ele sobe, viu, gente? De qualquer jeito, ele sobe. Vinco. E jogo pra dentro, ó. Então, eu formei aquele triângulo aqui dentro, ó. E aí, eu acerto ele aqui, ó. A pontinha. Aí. Aí ele já tá com a barrinha feita. Às vezes essa pontinha. Aí, pronto. O ideal, vocês passem o ferro, viu? Fica mais fácil do que só vincar com a mão. Aí, eu ponho um alfinete aqui, porque a gente sabe que esse negócio aqui, ele gosta de fugir. Então, aí eu ponho um alfinete aqui, e aqui eu acerto e passo a costura aqui, para segurar essa barra, tá? Meio pé de máquina, viu, gente? Não precisa ser um pé inteiro, pode ser meio, tá? Não, tem artesã que põe 2 costuras, eu não gosto, eu prefiro uma só, que eu acho que fica mais bonito, tá? Então, ó, eu vou começar daqui, vem até aqui, viro, costuro todo aqui, acerto bem aqui, se quiser pode pôr até um alfinete aqui, ó, no meio. Esse tecido não ficar zanzando, ó. Venho, costuro, paro aqui, ó, paro aqui, levanto o calcador e volto e termino aqui, retrocesso, começo e fim, tá? Para esse barrado não ficar zanzando no pano, passa uma costura aqui, ó, tá? Para fixar bem ele, tá bom? Então, eu venho com a barra primeiro, faço essa costura toda até aqui, o retrocesso, terminei. Aí, eu venho aqui, ó, bem aqui, ó, rebato aqui, tá? Para isso daqui não ficar solto aqui dentro, tá bom? Então, é só isso. Então, agora eu vou lá, faço a barra, vou passar a costura aqui, ó, bem aqui rente, tá bom? E pronto. Se quiser pregar uma rendinha aqui para dar um acabamento, aí tem que ser antes de fazer a barra. Para mim, não tem necessidade, porque para mim o que vai dar o tchan mesmo é isso aqui, ó. Eu vou mostrar um outro para vocês que eu fiz com um babado um pouco maior. Aí vocês vão escolher qual vocês gostam, né? Ou com 70 ou com 90, tá? Ou até 1 metro. Aí vai ficar bem babadado, certo? Então, se vocês verem, o meu tecido ele tem 70, né? De largura.
Não, tem 50 de largura. Então, 70 vai dar um babado mais leve. 90 já vai dar um babado mais bonito. 1 metro vai dar um babado pro senhor, um senhor babado, tá bom? Então, aí isso depende do gosto de vocês, combinado? Então, eu só vou lá costurar aqui e rebater aqui e volto aqui com vocês que a gente finalizou ele. Olha isso, gente, que coisa mais linda. Claro que eu vou passar, olha que lindo. Falei que eu ia mostrar pra vocês o do babadinho, mas ele já foi, já. Aqui em cima, ó, o acabamento, ó. A alcinha, tá tudo no primeiro vídeo, viu, gente? Então, essa foi a aula do babado. O do entremeio vai ser esse aqui, ó. Essa aula aqui. Olha que lindo. Olha esse entremeio, gente, olha. E não é difícil de colocar. Eu achava que era um bicho de 7 cabeças. Mas depois que eu aprendi, vocês vão ver que ele é mega simples de colocar. Olha que lindo isso. Tá bom? Mas aqui é a próxima aula. Então, vocês já ficam com um gostinho aí. Depois vocês me contam aí no comentário o que vocês estão achando, se vocês gostaram dessa semana. E para a semana que vem, eu tô querendo fazer uma tilda de Natal. Já pensando lá na frente. Eu até vou ver que hora que é agora para eu dar um pulinho lá na Belinha Tecidos para ver os tecidos corridos de Natal, tá bom? Então, ó, meninas, um beijo enorme, fiquem com Deus, tenham um sábado e um domingo abençoado e todo dia é dia de costura, todo dia é dia de arte terapia. É a melhor terapia que existe, é o artesanato. Beijo enorme e fique com Deus. Deixa eu dar um toque para falar para vocês uma coisa. Muita gente às vezes não sabe, mas tem um negocinho na máquina industrial. Eu vou mostrar para vocês. Vamos fazer um parênteses aí. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Isso daqui, ele serve depois que eu assisti, acho que foi uma live da Lady Delbel, ou foi um vídeo que ela gravou, que eu não sei como que foi, que ela falou isso daqui. Quando vocês terminarem de costurar, seja ela a pecinha muito pequena, ou peça pequena, ou muita peça, ou uma vez por semana, vocês vão pegar um pedaço de tecido e vão fazer na maior velocidade da máquina. Aqui vai acontecer o quê? O óleo que tá aqui embaixo, ó, ele vai lubrificar a sua máquina. Eu ficava me perguntando para que servia isso daí. Aí eu descobri que serve para isso. Então, quando vocês terminarem de costurar, ou uma vez por semana, vocês peguem uma tira de tecido e vai com a máquina em velocidade. Vocês vão ver que ela vai lubrificar toda a sua máquina, tá bom? Mas isso foi só uma dica, beleza? Meninas, um beijo, fica com Deus e até a próxima aula.